Não precisamos de nenhum outro mundo. Precisamos de espelhos. Não sabemos o que fazer com os outros mundos. Para nós, basta este mundo. E ele ainda nos deixa boquiabertos. Queremos encontrar a nossa própria imagem idealizada. Deve haver corpos celestes com civilizações mais aperfeiçoadas do que a nossa. Em outros, esperamos novamente encontrar o reflexo de nosso primitivo passado. Entretanto, do outro lado, existe algo que não aceitamos e do qual nos defendemos, pois, afinal, nós não trouxemos da Terra apenas um destilado das virtudes, uma estátua heróica do ser humano. Viemos para cá tais como somos de verdade. E quando o outro lado não mostra essa verdade, essa parte que dissimulamos, não podemos nos conformar com isso. Não podemos nos conformar com isso. Solaris Stanislaw Lem. Trechos como esse a gente encontra nessa obra grandiosa da ficção científica. Vem com a gente que hoje a gente vai conversar sobre um dos maiores clássicos de todos os tempos da ficção, que é Solaris. Eu me chamo Gabriel Grassi e esse é o Mundo Entre Folhas. Bom, antes de tudo eu queria agradecer a participação do Ricardo Juarez, que é um grande amigo meu, dublador, que leu esse trecho desse livro que é fantástico. E que livro é Solaris? A gente do início ao fim passa por essa experiência que é ler esse livro. E que experiência absurda, cara. A gente é jogado a esse universo em que existe esse planeta que o planeta inteiro não só é dotado de vida, como ele é um único ser vivo. Nesse universo de Solaris, não é essa aqui que é a expedição que a gente vai fazer nesse livro ao planeta, não vai ser a primeira expedição que a humanidade já fez ao planeta. Muito pelo contrário, centenas de cientistas já viajaram ao planeta para estudá-lo e tentar manter de alguma forma algum contato que seja com ele. E contatos estes que foram totalmente frustrados. O planeta não contatou de forma nenhuma a raça humana. A gente tenta a todo custo, de toda forma, manter alguma espécie de contato com o planeta, mas ele não ajuda. Inclusive, é criado um ramo na ciência para estudar, para ter como objeto de estudo esse planeta que é Solaris. E esse ramo da ciência se chama solarística. Inclusive, o nosso personagem principal, ele é um cientista da solarística. Ele é cientista e psicólogo. O nome do nosso personagem principal é Chris Kelvin. E ele vai nessa expedição para Solaris a pedidos que foram feitos a ele. Meio que a raça humana já está meio que desistindo de ir para o planeta Solaris. Então, antes tinham missões com centenas de cientistas e etc. Hoje, nessa missão aqui que ele vai, só vai ter ele e mais 3 pessoas, teoricamente, na base de pesquisas de Solaris para realizar essa expedição. Bom, o nosso personagem principal ele vai viajar para esse planeta e teoricamente tem 3 cientistas lá. O Dr. Snout, o Dr. Gibarian, que é um amigo do nosso personagem principal, e o Dr. Sartorius. Para surpresa do nosso personagem principal, quando ele chega na estação de pesquisa, ninguém recebe ele. Absolutamente ninguém está lá para recebê-lo e a estação está um completo caos. Está tudo desorganizado, jogado à mercê e parece que ninguém, absolutamente ninguém está cuidando da estação, o que já causa um certo questionamento no nosso personagem. O que é que está acontecendo, sabe? É como se a estação estivesse jogada. E o primeiro cientista que o nosso personagem principal, que é o Chris, vai entrar em contato vai ser o Dr. Snout, que inclusive vai ser uma interação muito interessante assim, no seguinte quesito. O Dr. Snout pergunta para o nosso personagem principal se ele é real. Ou seja, a gente que está lendo isso já percebe que tem alguma coisa acontecendo naquela estação para ele estar perguntando se o Chris é real.
Ele pergunta se o Chris é real e ainda nessa primeira interação dele com o Chris, o Dr. Snaut fala para o Chris que o amigo dele, que é o Dr. Gibarian, se suicidou um dia antes do Chris ir para o planeta Solaris. Então isso é uma coisa que vai deixar o Chris bastante aflito. Mas por que o Gibarian se suicidou? Ele estava falando comigo, parecia estar normal. Inclusive tinha sido o Gibarian que tinha meio que chamado ele para ir para o planeta. E isso causa uma aflição muito grande no Chris. E o Dr. Snaut fala para ele que o único outro cientista que está na base, né, é o Sartorius, Dr. Sartorius, e que ele não vai falar com o Chris a custo nenhum. E o Chris fala, ah, mas por que ele não vai? Ele vai atrás do Dr. Sartorius logo após, né? E uma coisa que é muito interessante nessa conversa do Chris com o Dr. Sartorius. O Sartorius não quer sair de forma nenhuma da sua sala, onde ele está estudando, pesquisando. Não deixa o Chris também entrar de forma nenhuma. Até o Chris falar que vai entrar a todo custo naquela sala. E o Dr. Sartorius fala, não, então tudo bem, eu vou sair para conversar com você no corredor, mas você não pode entrar aqui. Isso é uma coisa que logo causa um estranhamento no nosso personagem principal. O Dr. Sartorius, enquanto ele está conversando com o Chris, ele está segurando a porta que está atrás dele e tem uma coisa forçando a porta a todo momento, como se estivesse a ponto de sair e empurrar o Dr. Sartorius e sair para o corredor. E essa coisa deixa o Chris muito intrigado. O que é que está acontecendo? Por isso que eu falei que esse livro ele começa com um suspense muito grande. E é muito grande mesmo. Inclusive eu acho que a gente poderia colocar como forma de classificação desse livro ficção científica e logo após colocar um suspense, que o início do livro ele é muito grande, esse suspense que fica no ar. A gente fica querendo entender que mistério é esse, o que é que está acontecendo nessa base. E não é uma coisa que é fácil de digerir, porque mais pra frente vai ser explicado e é tudo muito complexo. É tanto que são páginas e páginas falando sobre Solaris e sobre como funciona esse planeta e o que ele faz com a gente. Bom, ele escuta, além dele ver que está tendo uma coisa que está tentando sair dessa sala, ele escuta também passos lá dentro e vozes como se fossem risadinhas de uma criança. Então ele acha que tem uma criança ali. E uma coisa que é alertada para o nosso personagem principal, para o Chris Kelvin, é que só tem naquela base o Dr. Snaut, o Dr. Sartorius e ele. Qualquer outra aparição de pessoa ou de qualquer outra coisa que seja para ele naquela estação de estudo não é real. Isso é uma coisa que deixa o nosso personagem principal muito desconcertado. O Chris ele logo percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá. E a gente, quando vai avançando no livro, vai vendo que é muito estranho mesmo, assim. O planeta Solaris ele não mantém nenhuma espécie de contato, mas isso não quer dizer que ele não tenha nenhuma reação com o fato da gente estar lá, do ser humano estar lá. E mais tarde a gente vai descobrir por que do Dr. Sartorius e do Dr. Snaut alertarem tanto o Chris sobre essas possíveis aparições que são assim estranhas. Vamos colocar como sendo hóspedes. Então, cada pessoa, cada cientista que sai da Terra, vai para Solaris, ele recebe um hóspede que é como se fosse enviado pelo planeta, é uma criação do planeta que a gente vai descobrir mais à frente, que tem alguma coisa a ver com DNA e RNA escaneado pelo planeta, alguma coisa muito louca que eu não sei explicar para vocês. Mas cada cientista, cada um que está na nave lá tem o seu hóspede e a gente descobre que esse hóspede ele tem alguma relação com uma situação traumática na vida dos cientistas. E o hóspede que o nosso personagem principal, Chris, vai receber é a sua ex-mulher, a sua antiga esposa, que se suicidou 10 anos atrás. Ou seja, a última vez que ele tinha visto ela foi há 10 anos, quando ela se suicidou
pelo fato deles terem terminado o relacionamento deles. Então é uma coisa muito traumática na vida do Chris. Eu nem imagino o que aconteceu na vida dos Sartorius para o hóspede dele ser uma criança, né? Um bebê. Deve ter sido uma coisa assim horrorosa. A gente não sabe qual é o hóspede, infelizmente, do Dr. Snout. Isso é uma coisa que não deixa claro no livro o que é que aparece para ele, assim. Pelo menos eu não me lembro de ter, em momento algum, me deparado assim, com o hóspede do Dr. Snout, tá? E uma coisa que é interessante é que em vários momentos do livro, o nosso personagem principal, Chris, ele vai estar estudando documentos, e são documentos que são transcritos no livro, que a gente pode ver o que é que houve em expedições passadas ao planeta. Então são registradas assim situações como, por exemplo, de que alguns cientistas tinham sumido e que estava havendo uma busca por esses cientistas através de um helicóptero, sabe? Um homem muito experiente que se chamava Burton estava dirigindo esse helicóptero, pilotando, né, à procura dessas pessoas que haviam sumido no planeta. E ele acaba se metendo no meio de uma espécie de nuvem de fumaça pegajosa, gelatinosa, que faz com que ele perca completamente o controle do helicóptero. E quando ele finalmente sai, ele encontra coisas que assim não deveriam de jeito nenhum estarem lá no planeta. Ele encontra visões como, por exemplo, prédios, plantas e várias outras coisas que normalmente não estariam no planeta Solaris, levando em consideração que ele é um mar gigantesco de plasma. Ele é um oceano de plasma. O planeta inteiro é um oceano. Não tem terra firme no planeta. E isso é muito estranho para o piloto. Até que ele vê uma forma como que humanoide no meio do oceano, assim, que o oceano estava meio amarelado, que não era a cor comum dele, ele tinha uma cor diferente dessa. Ele vai se aproximando dessa forma humanoide, e uma coisa que mexeu muito com ele, quando ele chegou próximo, ele percebeu que era um bebê. E ao se aproximar mais e mais, ele foi vendo que na verdade não era só um bebê comum, era um bebê de 4 metros de altura, que o planeta Solaris tinha mostrado para ele. E essa visão vai aterrorizar esse piloto pelo resto da vida dele, mas não é uma coisa que vai ser muito mostrada nesse livro, a gente só leu que isso aconteceu, ou seja, numa documentação que o personagem principal, Kelvin, tinha encontrado. E tem vários outros documentos assim que vão mostrar, vão descrever perfeitamente situações visuais que o planeta cria, coisas bem bonitas assim que eu imaginei que ia ser muito bonito de assistir no filme, pelo menos hollywoodiano mais recente. Não foi tão legal assim, não é um filme tão fiel ao livro assim, o filme hollywoodiano. Mas o filme russo, ele segue à risca a história do livro, dentro dos seus limites visuais, né? Mas segue à risca o roteiro do livro muito bem. Esse filme russo, ele é altamente recomendado porque ele realmente é um filme que tem referência total no livro, assim. Gente, uma coisa que é muito bacana, assim, de ver é que durante o livro inteiro ele deixa claro que o planeta não manteve contato com eles. Eles inclusive tentaram de tudo, coisas até que foram proibidas na Terra através de votação e de plenários e etc. Dizendo que eles não podiam bombardear o planeta com raio-x, mas eles fizeram e mesmo assim o planeta não reagiu. Então o planeta não reagia de forma nenhuma. Para mim, eu vou terminar esse vídeo falando agora daquela que é a melhor parte do livro para mim, que é o final desse. O final desse livro é simplesmente sensacional. A gente tem no último capítulo um diálogo entre o Chris e o Snout. E o Chris fala para ele uma visão diferente que ele tem daquilo que seja para ele um deus. E a visão do Chris é muito interessante, porque ele faz uma analogia inteira para no fim fazer a pergunta para ele mesmo. Será que o planeta Solaris seria o princípio de um deus? É como se ele fosse um deus e ele fosse um bebê. Ele ainda não tivesse noção de que ele é um deus. E é muito bacana isso, porque
o Solaris, ele tem esse poder de criação também. Ele é dotado de muitas coisas fantásticas, né, que ele pode fazer. E no final do livro, bem no final, também no último capítulo, a gente tem um momento onde o Chris ele tá numa praia do planeta e vem o plasma do planeta, do nosso grandioso Solaris, vai subindo para o Chris e ele em contato com o Chris Kelvin, que é uma coisa muito emocionante porque ele não manteve com ninguém. E ele meio que se comunica com o nosso personagem principal, Chris. E é uma coisa muito bacana, que durante o livro inteiro foi a coisa mais esperada de acontecer, e aconteceu. Gente, como essa foi uma resenha que eu contei muita coisa do livro, contei spoilers e etc., eu vou deixar já no título que contém spoiler. Então quem não quiser saber de spoiler desse livro, não assista essa resenha, deixe só o seu like, seu comentário para apoiar, mas esse livro ele merece que você leia ele merece ser lido. Que livro sensacional, gente. É um dos melhores livros que eu já li até hoje. E muito se dá pela dinâmica que ele estabelece com a gente, por essa maneira única dele mostrar pra gente um planeta completamente novo e o planeta como sendo um único ser vivo interagindo com a gente, mesmo que no final. E a gente tem um mistério que faz a gente querer devorar o início para saber o que está acontecendo e um final magistral. É um livro que ele não só traz uma coisa que agrega muito à ficção científica, mas tem muitos temas de psicologia aqui, tem questões bem filosóficas também. É um livro muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui o vídeo. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo aí. E esse é o Mundo Entre Folhas.